Hoje, dia 22 de dezembro, estão com certeza à espera que eu fale do Natal, não é? Como costuma dizer, o povo é fatal como o destino. Mas eu vou falar-vos do Natal de uma forma indireta. Porque vou falar de Jesus de uma forma indireta. Vou servir-me da história de um personagem da Bíblia que indiretamente nos fala de Jesus. Um homem. Vamos ler no profeta Isaías. E vamos começar por aí. Isaías, capítulo 40. Este capítulo é um capítulo extremamente interessante sobre vários aspectos. Mas eu vou ler convosco apenas alguns versículos, começando exatamente logo no princípio. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Já agora uma nota marginal. Alguns que estão aqui já terão ouvido, outros nem por isso. Uma celebérrima oratória de George Frederick Handel, chamada O Messias. A primeira área dessa oratória é exatamente este versículo. Consolai o meu povo. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo o vale será exaltado, todo o monte e todo o outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que isto disse. Este texto é um texto profético. Particularmente entre os versos 3 e o verso 5, é um texto profético que anuncia a vinda do precursor do Messias. E o precursor do Messias foi João Batista. Porquê é que se chama João Batista? Estás a olhar para mim com essa cara de... Então vais ficar a saber. É a primeira referência bíblica que temos a alguém batizar alguém. Embora o batismo não fosse inventado por João Batista. Mas é a primeira referência que... E em termos de... um batismo ligado ao conceito de arrependimento. E isto é que torna fundamental o batismo praticado por João. Este texto, exatamente, e depois no Evangelho de Mateus faz-se referência exatamente a este texto, ao falar de João Batista. E é de João Batista que eu vos quero falar esta manhã. Todos nós conhecemos a sua história. Começando pelo facto dos seus pais, Zacarias e Isabel, não era a Isabel da história, o facto de Zacarias e Isabel serem já de idade avançada e não terem filhos. E lembram-se que, certo dia, estava Zacarias oficiando no templo, havia uma escala, e nesse momento era Zacarias que estava, e a sua ordem
a oficiar no templo e apareceu-lhe um anjo junto ao altar do incenso. Acham que Zacarias devia ter admirado ou não com o aparecimento do anjo? Sim ou não? Deveria ficar ou não deveria ficar? Porquê? Porque os anjos não estão a aparecer todos os dias, assim, visivelmente. Deveria ter ficado assustado. Porquê? Porquê é que não deveria ter ficado assustado? Por ser um anjo? Não. O anjo ainda não falou. Simplesmente apareceu. E diz que Zacarias ficou assustado. Porquê? Diz? Junto ao altar do incenso. Portanto, estava no lugar santo. No lugar santíssimo, só no dia das expiações e só o sumo sacerdote. Deveria ou não deveria ficar assustado? Não deveria. Não. Porquê? Porque o anjo estava à direita do altar. Incenso. Porque o anjo estava do lado direito do altar. Se estivesse o lado esquerdo, sim. Do lado direito queria dizer que era uma boa notícia. E qual foi a notícia? Tu vais ter pai. Isabel vai ter um filho. Parece que voltamos ao tempo do Abraão. Como é que pode ser isso se eu e a minha mulher já somos da idade que somos? E aqui começa o problema como começou com Abraão. Qual foi o problema? A dúvida. Quando Deus promete, há caso, é caso para pôr em dúvida. Então porquê é que nós hoje ainda duvidamos das promessas de Deus às vezes? Não atiramos pedras nem ao Zacarias, nem ao Abraão, nós continuamos a fazer a mesma coisa. Resultado, Zacarias ficou mudo. Só voltarás a falar. E quando voltou, é engraçado que quando Zacarias voltou a falar, foi para dizer uma coisa que não fazia sentido nenhum. O que é que foi? A criança vai se chamar... Aliás, nem foi a falar. João. E aí começou a falar. João? Mas tu não tens ninguém na família chamado João. Provavelmente o que as pessoas estavam à espera é que ele chamasse Ben Zacarias, filho de Zacarias. João. Mas foi João que se chamou. E depois acompanhamos a história de João ao longo dos primeiros tempos. E sabemos que João passou a viver separado da cidade. E às vezes nós fazemos assim uma ideia do João, um homem assim meio... Eu sei como lhe chamado. Mas groviado. Porque diz o texto que ele se vestia de peles e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Mas que homem! Viver lá no deserto, vestido daquela maneira e com uma alimentação daquela. E nós imaginamos normalmente João assim de uma forma como nós costumamos ver às vezes nos desenhos, assim com um ar meio louco.
Se João tivesse esse ar meio louco, acham que as pessoas saíam de Jerusalém, saíam das cidades para ir ao deserto ter com ele junto ao Jordão, para ouvir aquilo que ele dizia? O que é que nós fazemos normalmente com as pessoas que são meio loucas? Afastamos-nos. Mas as pessoas procuravam João. Logo, João não era esse profeta meio louco, mas estovado. Era um homem que atraía as multidões. E atraía-as exatamente... Qual era a grande pregação de João? Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Qual foi a primeira pregação feita por Jesus? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus pega na mensagem de João e vai ampliá-la. E é este João que, ao longo do seu ministério, se vai tornar naquele que prepara o caminho, os corações, para que Jesus, como Messias, como Salvador, fosse aceite pelo povo judeu. Se João fosse aquele homem visionário, bem pouco atrativo seria. Mas era um homem que punha Deus em primeiro lugar na sua vida. João foi fiel cumpridor da sua missão. Foi um homem que nunca procurou honras, nunca procurou protagonismo, nunca procurou ir além daquilo para que Deus o tinha chamado. Não era uma posição fácil. Sabem porque é que João morreu? Sabem como é que João morreu? Como é que foi? Decapitado. Por ordem de quem? Herodes ou Herodias? Por ordem de quem? Herodes ou Herodias? Quase que me pudesse perguntar quantos é que votam a Herodes e quantos é que votam a Herodias. Por ordem de Herodes. A Herodias, através da filha, pediu. Quem dá a ordem é Herodes. Porquê é que Herodias tinha raiva a João Batista? Quais pecados? Quem era Herodias? Era cunhada de Herodes. E fez com que ela abandonasse o marido para ficar com ele. E João Batista o que é que fez? Não te é lícito possuir essa mulher. Perdoem-me, minhas irmãs. Isto não é uma prenda de Natal. Mas eu posso garantir-vos, e se todos metermos a mão na consciência, acho que vão estar de acordo comigo, a raiva de uma mulher é pior que a raiva de um homem. Já sei que me vão bater à saída, mas paciência. Encontramos vários casos na Bíblia que as mulheres são piores que os homens. Escusa estar a olhar para mim com essa cara. Herodias não suportava João Batista e não descansou
enquanto João Batista não morresse. João Batista sabia ou não sabia que estava a arriscar a cabeça? Sabia. Mas a ordem de Deus era... Lembra-se há bocadinho na lição que o João, quando falou na parte final da disciplina da igreja, disse que a disciplina era um ato de quê? De quê? Tenho a certeza. É que eu estou a ouvir tão poucas pessoas, estou na dúvida. É um ato de amor. E a mensagem de João Batista para Herodes o que era? Uma mensagem de quê? Se é uma mensagem de arrependimento, é uma mensagem de quê? De amor. Porque Deus amava Herodes. Só que o facto de Deus amar alguém não significa que esse alguém mude do mau para o bom comportamento. É preciso que as duas vontades se encontrem. E no caso de Herodes, Herodias falou mais alto do que Deus. Como no caso de Adão, Eva falou mais alto do que Deus. E o resultado é estarmos aqui esta manhã. Meus irmãos, João, fiel ao cumprimento da sua missão de pregar o arrependimento, quando Jesus vem ter com ele para ser batizado, qual é a primeira reação de João? Eu é que preciso ser batizado por ti. As atitudes de João são todas elas atitudes de uma profunda submissão à responsabilidade que foi colocada sobre os seus ombros. Quando certa vez lhe foram dizer, olha, aquele a quem tu batizaste, agora toda a gente vai atrás dele. Lembram-se qual foi a resposta de João? É necessário que ele cresça, que ele diminua. A minha missão era preparar o caminho para ele. Eu nem sequer sou digno de desatar as sandálias que ele tem nos pés. Uma das coisas mais difíceis, irmãos, é eu ter uma posição de preeminência, como João tinha. E de repente aparecer alguém que passa para cima de mim e todos quantos me seguiam passam a seguir o outro. É muito difícil. Sentimos-nos diminuídos, sentimos-nos rejeitados, sentimos-nos postos de parte. Mas João teve honestidade, teve a noção de qual era realmente o seu papel nesta terra. Preparar o caminho para que Jesus desempenhasse o seu papel. Mas era homem. E um dia, quando estava preso, é interessante, Jesus nunca o visitou. Aliás, tirando o instante do batismo, Jesus e João Batista nunca se encontraram sequer, uma única vez.
mas teve um momento de fraqueza quando estava na prisão. Pede a 2 discípulos, vão ter com Jesus, és tu aquele que havia de vir ou ainda estamos à espera de outro? Por favor, eu não sou digno de desatar as alparcas. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Vi o Espírito Santo descer sobre ele. Dúvidas? João tinha razão para ter dúvidas. Sim ou não? Sim. Porquê? Não estou a falar se tinha razões. Não tinha razões para duvidar. Tinha visto o suficiente para saber que aquele era o Messias. De onde é que veio o espírito de dúvida de João? Por que é que João duvidou? Dizer que é dúvida, isso já não sabemos, mas de onde é que lhe veio a dúvida se ele tinha tantas provas? Nunca pensaram nisso? A fraqueza humana está inerente, mas não é a razão. Porque é que se ele é o Messias, se eu preparei o caminho para ele, estou agora aqui nesta prisão e ele não me liga nenhuma? Será que ele realmente é o Messias? Estão a ver como é que a coisa dá a volta? E como é que provas absolutas são destruídas num instante? E é que é curioso quando os discípulos chegaram junto de Jesus com a pergunta: o que é que Jesus lhes disse? Então, mas olha lá, o João mandou buscar fazer uma pergunta dessas. Então, mas ele não me batizou. Ele não fez. Onde é que vem agora essa dúvida? Vocês vão ter com ele e dizer que ele tenha juízo. Foi assim? O que é que Jesus disse aos discípulos? Isso foi no fim do dia. Mas o que é que ele disse quando os discípulos chegaram? Nada. Ignorou-os. Mas curou os doentes. Deu vista aos cegos. Curou os leprosos. Confortou aqueles que estavam cansados. E durante todo o dia, Jesus foi o Messias. E no fim do dia diz, vão e contem a João aquilo que viram. E depois dos discípulos se embora, virou-se para a multidão e disse, quem é que vocês pensam que é? Não houve profeta como João sobre esta terra. Sabemos que João não teve um fim fácil. E a ele se aplica aquele texto do Apocalipse que diz ser fiel até à morte, dar-te-ei a coroa da vida. A ele se aplica também a certeza de que, de acordo com, os tais valores de que o João nos recordava há bocadinho na escola sabatina, a humildade é um dos grandes valores do cristianismo. João nunca procurou grandes posições, honras. Procurou apenas cumprir a sua missão.
A missão que Deus lhe tinha dado, João a cumpriu fielmente. Meus irmãos, eu vou terminar. Com uma expressão repetida 2 vezes por João. E que provera a Deus que fosse também este o centro da nossa missão. João foi enviado, aliás, como de acordo com a profecia, como um segundo Elias. E o povo de Deus dos últimos dias será um terceiro Elias, chamado ao arrependimento. Um apelo profundo a mudar a nossa vida. Mas que uma expressão usada por João 2 vezes seja o reflexo da nossa vida. E essa expressão, meus irmãos, foi: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que a nossa vida, as nossas expressões, os nossos objetivos, sejam também apontar para Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Natal é exaltar Jesus, apresentá-lo como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É Natal. Um bom Natal para todos.